o orgulho e a humildade. O que nos afasta e nos aproxima de Deus? Hoje eu venho trazer para você uma história de uma mulher muito culta, inteligentíssima, com vários diplomas, mas que o coração ainda precisava aprender muito. Então essa história é uma história real, tá? E que a gente vai aprender um pouco com ela, vamos aprender junto. O porquê que ela era uma pessoa tão soberba, tão prepotente. Então eu gostaria que antes de começar a falar dessa pessoa, gostaria que você se inscrevesse no canal, é gratuito, deixasse o like e apertasse o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, vocês vão ser os primeiros a receber esse vídeo, né? Vai vir no Zap, vai vir no YouTube, enfim. Então vamos lá. Gente, essa moça, tá? Muito intelectual, muito estudiosa, com vários diplomas, ela começou a ir numa igrejinha e por ir. Ela gostava do culto, ela gostava do louvor. E nesse culto só tinha 20 membros, 20 pessoas que congregavam nessa igreja. E ela se sentia muito bem em ir. Ela se sentia acolhida ali. Mas só que toda vez que o pastor começava a pregar, ela sempre observava os erros de português do pastor. Nós vai, nós vem, nós sou, nós segue, enfim. Cada erro que o pastor falava de português, ela falava, meu Deus, como pode ele ser tão burro na fala e ser pastor? Mas ela gostava assim mesmo, né? Mas ela se sentia superior a todos que estavam ali. Era uma igreja simples, de 20 membros só. E uma vez no culto, o pastor falou assim, olha, gente, me ajude em oração, porque eu estou com o objetivo da gente conseguir comprar uma igreja para 1000 pessoas. Ela automaticamente, ela sentada naquele culto, ela relatou para a gente que ela sentada naquele culto, ela falou, meu Deus, mas esse pastor não tem noção de proporção de uma igreja de 20 pessoas para uma igreja de 1000 pessoas. Meu Deus, que loucura desse pastor. Esse pastor só pode estar fora de juízo. Porque fora que o pastor falava mal, ele ainda fez um cálculo de uma igreja de 20 para uma igreja de 1000. Mas era a fé daquele pastor. E a fé, quando a gente tem, ela move montanhas. A Bíblia fala que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, que nós temos o poder de mover montes e montanhas. E a palavra de Deus, ela não volta atrás. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Então, uma certa vez, ela ali assistindo a reunião, veio um membro, um obreiro, chamou ela, a senhora não gostaria de sair para evangelizar conosco? Ela, tá bom, vou, aceitou. Aí ele marcou o dia da evangelização e lá foi ela, junto com aquele grupinho de 15 pessoas, 10 pessoas, porque não foi a igreja toda, foram evangelizar. Ela foi evangelizar junto com um senhorzinho. Aí ela chegou perto daquele senhorzinho e o senhorzinho falava tudo errado. Ele evangelizava as pessoas com vocabulário, com o português dele todo esquisito. E ela falava, meu Deus, como que pode a pessoa vir evangelizar, não sabe nem falar direito? E aquele senhorzinho levava uns fora, umas patadas, eu não vou, eu não quero saber de igreja, eu não quero... E ela falava assim, não, mas eu tenho, né, o meu português impecável, eu sou doutora, eu tenho faculdades, eu tenho tudo. Então ela evangelizava com aquele jeito todo angelical, educada, muito centrada na palavra. Até que um dia ela falou assim, bom, do jeito que ele evangelizou, não vai ninguém na igreja. Mas eu tenho uma certeza, do jeito que eu evangelizei, todos que eu evangelizei vão. Porque ela se garantia na faculdade, ela se garantia no estudo, ela se garantia de quem ela era profissionalmente.
Mas só que ela se esqueceu de uma diferença, que Deus, ele escolhe o que não são para ser. Que Deus, a matemática de Deus, ela é completamente diferente da nossa. Deus escolhe, ele capacita os seus escolhidos. Ele não escolhe quem é capacitado. Ele capacita todos quanto ele escolhe. Então, ela falou que no domingo, né, ela tudo lá, esperando as pessoas que convidou. E todas as pessoas que ela convidou, não foi uma pessoa. E quando ela começou a observar para ver se os convidados dela chegavam, ela começou a ver que aquelas pessoas que aquele senhorzinho convidou, com a fala toda trocada, que não tinha o português centrado, todos que ele convidou chegaram naquele domingo de manhã. Então Deus, ele mostrou para ela que não é o que somos através do nosso diploma, é o que nós somos dentro do nosso coração. Pois bem, passou-se o tempo e aquele pastor que congregava na igreja de 20 membros, ele conseguiu a igreja para 1000 membros. E ela ficou ainda sem entender mais ainda. Ela falou, gente, tudo que eu entendo pelo meu doutorado, tudo que eu entendo pelas minhas faculdades, isso no mundo de Deus, na escolha de Deus, é completamente diferente. Então ela caiu em si de que Deus escolhe não pelo que temos, mas pelo que somos. E naquele momento, ela começou a se render a Deus. Ela começou a entender a matemática de Deus, a teoria de Deus. E a teoria de Deus, que quando nós nos achamos pequenos, Deus nos torna grande. Quando estamos fracos, Deus nos torna forte. Então, assim, é completamente diferente do que a gente acha. Porque Deus não olha o nosso exterior, ele olha o nosso interior. E ela começou a entender isso. E ela começou a se aquebrantar de Deus, ela começou a se humilhar perante a Deus e reconhecer de que tudo que ela tinha fisicamente não era o que Deus queria. O que Deus queria daquela jovem é o que ela seria, o que ela tinha que se tornar dentro de si. Então a humildade, ela procede à honra. E quando ela entendeu a teoria de Deus, a matemática de Deus, ela se aquebrantou. Ela dobrou o joelho, ela se prostrou, ela se humilhou e se tornou um ser humano que simples, porque Deus ama a simplicidade. Então é essa a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal, é gratuito, que voltaremos com mais vídeos real. Isso é uma história real. Fique com Deus e que Deus abençoe a todos.